E olha só, gente, depois de 20 dias, o presidente Jair Bolsonaro voltou a despachar no Palácio do Planalto. Nesse período, ele ficou no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência da República em Brasília. O presidente não ia ao Planalto desde o dia 3 de novembro, quando se encontrou com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, encarregado da transição no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A última agenda oficial do presidente no Palácio do Planalto foi no dia 31 de outubro, quando se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, depois de um segundo turno da eleição presidencial. Segundo interlocutores, Bolsonaro estava com uma ferida na perna, mais conhecida como erisipela, e por isso não comparecia ao Planalto. Desde o segundo turno, Bolsonaro fez um pronunciamento público em 1º de novembro no Alvorada e pediu para apoiadores não bloquearem as rodovias. Está aí o retorno, Serrão, de Bolsonaro às agendas públicas. Era o retorno que era previsível depois de um silêncio obsequioso que agora a gente vê que é altamente programado. Bolsonaro está aguardando o resultado final dessa zona eleitoral, até porque o resultado da eleição tem que ser proclamado oficialmente. Até o dia 19 de dezembro, o Tribunal Superior Eleitoral tem o prazo para proclamar Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin eleitos presidente e vice da República, confirmando a vitória eleitoral do PT. Então, esse é o ponto. Bolsonaro está aguardando e houve questionamento, está havendo questionamento da eleição. E um questionamento que está sendo feito com base legal, baseado na própria resolução eleitoral feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, e que nós vamos ter que aguardar aí esse cheque que foi dado ao TSE. Se vai virar cheque-mate ou não, essa é a grande dúvida. A probabilidade de virar cheque-mate no Brasil da impunidade, da injustiça e da canalice é muito pequena, mas é aquilo. A consequência de você não reconhecer um erro. Quanto vai custar isso historicamente para o Brasil? Eu acho que essa é a dúvida que foi suscitada por essa ação de hoje do Partido Liberal junto à Justiça Eleitoral. Aquilo que o Valdemar Costa Neto falou é sério. A questão da eleição estar maculada e o que isso vai representar para a história do Brasil. É muito grave isso. Cristiano, ele voltou a despachar agora no Palácio do Planalto, mas ia falar? Quando é que você acha que ele vai se manifestar? Olha, eu entendo que agora, ele tendo retomado os despachos, a partir de amanhã, depois, ele já deve retomar a normalidade da vida institucional. Talvez eu compreendo. Há alguns dias, o Constantino fez uma observação que eu concordei bastante, de que talvez o presidente Bolsonaro esteja sendo seguro um pouco de não ficar se manifestando, até para evitar que recaia sobre ele o fato dessas grandes manifestações que estão ocorrendo no país. Talvez, se for isso, talvez seja um momento ainda de continuar um pouco mais nesse período de silêncio, nesse período de resguardo. Agora, eu vejo que, independente de qualquer coisa, o presidente da República, ele deve continuar despachando normalmente, o país deve continuar andando, deve continuar caminhando, deve continuar produzindo, porque o país não pode parar. Então, eu vejo que nesse ponto foi muito positivo o retorno dele, eu vejo que passa uma imagem positiva para o país. Serrão, por favor. Aliás, perdão, Constantino. Não, acho que é isso. Acho que se o silêncio é uma estratégia e está angustiando bastante a oposição, ainda mais com rumores que circulam aí, né, das casernas e tudo, ele tem que continuar em silêncio, ele não pode se associar ao que está acontecendo no país. O risco de você abrir a boca é fazer que nem o Mourão. Eu ia falar Serrão, olha só. Fazer que nem o Mourão, né, que chamou de catarse coletiva as manifestações nas ruas. Catarse é um trauma. Né? Para a psicanálise é um trauma curável pela verbalização disso. Né? Mas vem cá, o que a população está precisando nas ruas não é de uma cura de um trauma, é sim da reversão de um quadro que a princípio é bastante ilegal, né? Ou pelo menos manipulado. Então, e aí depois o Mourão disse, não, isso não deve dar em nada. Então, se é para falar as coisas que o Mourão disse lá em Portugal, é melhor ficar em silêncio. Então, o presidente Bolsonaro está quietinho, assim ele erra menos. Olha, muita gente disse isso e é verdade. Aqui a gente tem que reconhecer as fragilidades do presidente. Se ele tivesse optado
várias vezes durante seu governo, em ficar mais assim em silêncio e deixar as pessoas especularem, ele teria evitado muita casca de banana.